Eu costumava viajar bastante a trabalho, e na maioria das vezes me hospedava em hotéis baratos mas decentes, porque não me importava com nada além de ter uma cama e um chuveiro funcionando. Nunca aconteceu nada assustador comigo em nenhum hotel antes. Então, eu nunca pensei em perigo ou pessoas estranhas. Isso mudou durante uma viagem que fiz para um evento de treinamento numa cidade pequena do interior de Minas Gerais. Fiz check-in num hotel de aparência comum que tinha um saguão pequeno com carpete vermelho velho e depressivo e um cheiro que me lembrava a casa da minha avó. A mulher na recepção me entregou a chave do quarto e subi para o terceiro andar. O corredor era muito silencioso e tinha uma sensação estranha de vazio. Meu quarto era bem normal. Uma cama pequena, uma escrivaninha e um banheiro. Joguei minha mala na cama, liguei a TV e tentei relaxar. Estava cansado de dirigir por horas. Depois de tomar banho e assistir TV por um tempo, tentei dormir. Acordei no meio da noite porque ouvi algo deslizando no chão. No começo, achei que era a máquina de gelo ou algum barulho do corredor. Estava meio dormindo e não queria levantar. Mas então ouvi o som suave de deslizamento novamente. E dessa vez estava bem perto da porta. Acendi o abajur e olhei para a porta. Algo pequeno e branco estava saindo por debaixo dela. Levantei devagar e peguei. Era um pedaço de papel dobrado. Havia uma escrita à mão por dentro, muito bagunçada e irregular. Eram apenas algumas palavras dizendo que alguém estava me observando de algum lugar dentro do hotel. Meu coração começou a bater mais forte porque eu não fazia ideia de quem poderia ter escrito aquilo. Não ouvi passos depois que o bilhete apareceu, e o corredor estava em silêncio absoluto. Fiquei parado no meio do quarto sem saber se devia abrir a porta ou ficar dentro. Decidi trancar a corrente de segurança e sentar na cama com as costas na parede. Mantive o abajur aceso para o quarto não ficar tão escuro. Estava acordado demais para dormir agora. Cerca de 20 minutos se passaram antes de eu ouvir o som de deslizamento novamente. Fiquei olhando fixo para a base da porta, esperando para ver o que aconteceria. Outro pedaço pequeno de papel deslizou por baixo devagar, como se alguém estivesse empurrando gentilmente com um dedo. Caminhei até ele e peguei. O segundo bilhete dizia algo ainda mais estranho. Dizia que a pessoa tinha estado dentro do meu quarto mais cedo durante o dia, antes de eu chegar, e que gostava de observar pessoas dormindo neste hotel. A caligrafia parecia mais tremida que o primeiro bilhete. Senti uma onda de medo atravessar meu peito, porque a ideia de que alguém tinha estado dentro do meu quarto era real demais para ignorar. Olhei ao redor do quarto mesmo sabendo que não havia ninguém ali agora. Verifiquei embaixo da cama, dentro do armário e atrás da cortina do box, mesmo sabendo que estava vazio. Depois de verificar tudo, sentei na cama novamente tentando decidir se devia ligar para a recepção. Mas já passava das 2 da manhã e eu tinha esse sentimento paranoico de que a pessoa enviando os bilhetes poderia ser alguém que trabalhava no hotel. A caligrafia parecia estranha e tremida, talvez como uma pessoa mais velha ou alguém instável. Tentei me acalmar, pensando que talvez fosse alguma brincadeira, mas parecia pessoal demais. Fiquei sentado por mais meia hora tentando ouvir qualquer som. Cada pequeno ruído fazia meu corpo ficar tenso. Até o ar-condicionado estalando ou os canos batendo. Tudo me fazia pular. Disse a mim mesmo que se um terceiro bilhete chegasse, eu iria direto para a recepção. Não esperaria mais. Mantive meus olhos na porta, mas me forcei a respirar devagar. Depois de um longo período de silêncio, comecei a relaxar novamente. Mas então o terceiro bilhete chegou. O som de deslizamento foi ainda mais lento dessa vez, como se a pessoa quisesse que eu ouvisse. Caminhei até a porta novamente. O terceiro bilhete dizia algo completamente diferente dos 2 primeiros. Dizia que a pessoa já estava dentro do quarto comigo novamente. Fiquei olhando para as palavras por um longo tempo. Olhei ao redor do quarto de novo, mesmo tendo verificado tudo antes. Girei lentamente em um círculo completo, esperando ver alguém no canto ou atrás das cortinas. Não conseguia nem respirar normalmente agora.
A ideia de alguém escondido no quarto comigo fazia meu peito apertar. Peguei minha mala e tomei a decisão de sair imediatamente. Fui até a porta e olhei pelo olho mágico. O corredor estava vazio. Destranquei a corrente e abri a porta rapidamente. Saí correndo e bati a porta atrás de mim. Depois corri pelo corredor, tentando ficar quieto, mas também querendo me afastar o máximo possível daquele quarto. Quando cheguei às escadas, olhei para trás apenas uma vez. No final do corredor, achei que vi uma sombra se mover atrás da esquina perto do último quarto. Parecia alguém recuando para fora da vista. Desci correndo para a recepção, onde um funcionário diferente estava trabalhando. Ele parecia meio dormindo, mas quando contei o que aconteceu, ficou extremamente confuso. Disse que havia apenas 3 outros hóspedes no meu andar, e nenhum deles tinha sido visto andando por aí. Ofereceu-me dar um quarto novo ou me deixar fazer check-out mais cedo. Decidi fazer check-out mais cedo e dirigir para um hotel diferente, mesmo sendo depois das 3 da manhã. Antes de sair, perguntei se alguém poderia verificar meu quarto para ver se alguma janela estava aberta ou se algo estava mexido. Ele me levou para cima com uma chave mestra, e quando entramos no meu quarto, tudo parecia normal. Mas a tranca da janela estava quebrada de uma forma que parecia recente. O funcionário ficou nervoso e disse que talvez alguém de fora tivesse entrado mais cedo. Peguei minha mala e saí no momento em que ele terminou de falar. Dirigi para um hotel diferente 20 minutos de distância e mal consegui dormir. Na manhã seguinte, liguei para o hotel original para ver se tinham encontrado mais alguma coisa. Disseram que nada estranho apareceu. Nenhuma câmera pegou alguém perto do meu quarto. Nenhum outro hóspede reclamou de nada. Fizeram parecer que a coisa toda foi apenas um mal-entendido estranho. Mas eu não acreditei. Acho que ele estava mentindo. Algo estranho estava acontecendo naquele hotel. Ainda me lembro da sensação de que alguém estava bem do lado de fora da minha porta me observando. E a pior parte é que continuo pensando no terceiro bilhete, dizendo que a pessoa estava dentro do quarto novamente. Essa é a parte que não faz sentido e me fez questionar se talvez fosse uma brincadeira, mas a tranca da janela quebrada dizia o contrário. Verifiquei em todo lugar. Não havia ninguém. A tranca da janela quebrada me faz pensar que a pessoa poderia ter estado entrando e saindo antes de eu perceber que qualquer coisa estava acontecendo. Nunca mais cheguei perto daquele hotel. Fiquei num hotel no interior de São Paulo durante uma viagem longa para visitar a família, porque estava cansado demais para continuar dirigindo. Era tarde da noite, quase meia-noite, e o hotel parecia básico, mas limpo. O estacionamento tinha apenas alguns carros, e a maior parte do prédio parecia escura por fora. Quando entrei no saguão, o homem na recepção mal olhou para cima. Me deu a chave e fui para o terceiro andar. A maioria das luzes estava fraca, e cada porta que passei tinha uma placa de "Não perturbe" pendurada, como se ninguém quisesse ser incomodado. Definitivamente o tipo de hotel em que as pessoas ficam apenas por necessidade. Meu quarto era no final do corredor. Quando abri a porta, o quarto parecia bem, mas um pouco bagunçado de uma forma que não conseguia explicar. O abajur estava inclinado. Uma das gavetas da cômoda estava levemente aberta. O cobertor na cama tinha um pequeno amassado perto do canto, como se alguém tivesse sentado ali recentemente. Parecia que a limpeza tinha se apressado ou simplesmente não se importou. Deixei minha mala na cadeira, liguei a TV e me preparei para dormir. Entrei na cama e tentei dormir, mas continuei pensando em como o quarto estava bagunçado quando cheguei. Quanto mais pensava nisso, mais estranho parecia. Lembrei que o homem da recepção nem mencionou a limpeza quando fez meu check-in, e o hotel inteiro parecia vazio demais. Mas me forcei a ignorar e finalmente adormeci. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei com o som da maçaneta da minha porta girando devagar. Era um som tão fraco no começo que pensei que talvez o ar-condicionado tivesse feito. Mas então a maçaneta clicou levemente de novo.
como alguém tentando testar a fechadura sem me acordar. Fiquei olhando para a porta. O quarto estava escuro, exceto pelo brilho da TV, que eu tinha esquecido de desligar. Conseguia ver a sombra da maçaneta se mover levemente. Alguém estava do lado de fora tentando abrir. Depois de alguns segundos, a maçaneta parou de se mover. Fiquei parado, esperando outro barulho. Então o som veio novamente, mas era diferente. Era um pequeno metal raspando contra a fechadura. Parecia alguém deslizando uma chave no buraco da fechadura. Mas isso não fazia sentido porque ninguém deveria ter chave do meu quarto além da equipe. A chave girou, mas a porta nunca abriu. Consegui ver uma fina fresta de luz do corredor na fresta. A porta empurrou gentilmente uma vez, depois parou. Esperei por uma voz ou passos, mas não havia nada. Então a porta fechou suavemente de novo, como se a pessoa tivesse ido embora. Fiquei acordado por quase 1 hora, ouvindo passos ou qualquer som no corredor. Quando nada aconteceu, me convenci de que talvez fosse um funcionário que confundiu números de quartos. E quando percebeu, foi embora. Fui trancar a porta novamente. Então adormeci de novo de exaustão. Avanço rápido para tipo 2h15 da manhã. E lembro disso especificamente. Acordei de novo com algo que no começo não tinha certeza do que era. Tudo o que sei é que ouvi os menores sons de farfalhar no quarto e sabia que alguém estava lá dentro comigo. Estava com medo de sentar e olhar, mas fiz. E então o farfalhar parou. Notei mesmo na escuridão do quarto a menor visão de uma figura sombria mal visível no escuro, pairando sobre minha mala no canto do quarto. Disse com uma voz trêmula e em pânico: "Quem está aí?" E uma voz profunda de homem respondeu: "É da limpeza. Desculpe, vou sair agora." Nem respondi. Estava tão abalado, mas vi a massa negra se mover da minha mala para a porta. E então a porta abriu e fechou. Imediatamente acendi a luz e corri para a porta para colocar a corrente de segurança. Fui até minha mala e vi que claramente tinha sido vasculhada. Tive que me recompor por alguns minutos antes de ligar para a recepção. Disse a eles que alguém com chave tinha acabado de invadir meu quarto e estava mexendo nas minhas coisas. A pessoa da recepção disse que nenhum funcionário da limpeza estava lá no momento. Embalei todas as minhas coisas e corri para o pequeno saguão onde liguei para a polícia e exigi que verificassem as imagens de vigilância. Quando a polícia chegou, foi quando o funcionário da recepção concordou em mostrar as imagens. E mostrava um homem grande de aparência assustadora repetidamente andando pelos corredores todo suspeito, indo até minha porta várias vezes. E finalmente entrando no meu quarto com uma chave. O homem na recepção disse que o homem não trabalhava lá e ele devia ter de alguma forma roubado uma chave mestra do hotel. Recebi meu dinheiro de volta e imediatamente fugi daquele hotel, dirigindo mais meia hora e eventualmente dormindo no meu carro. Essa experiência manchou permanentemente minha opinião sobre hotéis. Infelizmente, me pergunto se poderia ter pressionado acusações contra o hotel por negligência ou colocar um hóspede em perigo ou qualquer coisa assim, mas nunca me incomodei. Apenas tento bloquear isso agora. Eu costumava trabalhar turnos noturnos para uma pequena empresa de entregas. Então, nos meus dias de folga, fazia pequenas viagens de fim de semana sozinho só para sair de casa. Durante uma dessas viagens, fiquei num hotel barato no interior do Rio de Janeiro, porque ficava perto de uma trilha que eu queria conferir na manhã seguinte. O hotel não era terrível, mas tinha aquele cheiro velho e os corredores eram silenciosos demais, como se mais ninguém estivesse hospedado lá. Fiz check-in no começo da noite, e a mulher na recepção me disse que a limpeza já tinha limpado todos os quartos para a noite. Não pensei nesse detalhe até mais tarde, quando tudo se desenrolou. Meu quarto era no 2º andar, e a luz do corredor piscava quando caminhei até minha porta. Não prestei muita atenção em quão assustador o hotel era porque estava tão cansado. Queria comer, tomar banho e ir dormir. O quarto parecia limpo à primeira vista. Os lençóis estavam arrumados perfeitamente,
mas o travesseiro na cadeira parecia um pouco torto. Arrumei sem pensar e liguei a pequena TV. Depois de relaxar um pouco e comer lanches, entrei no chuveiro. Quando saí, o espelho do banheiro estava embaçado e o quarto parecia mais frio que antes. Ignorei e entrei na cama. O quarto tinha um canto escuro perto do pequeno armário e continuei notando pelo canto do olho. Me fazia sentir como se alguém estivesse parado lá, mesmo sabendo que estava vazio. Eventualmente adormeci, mas acordei algum tempo depois da meia-noite porque ouvi um som estranho e suave. Parecia algo deslizando no carpete no canto do quarto. Abri meus olhos devagar e escutei. O quarto estava escuro porque as cortinas eram finas e alguma luz do estacionamento entrava. Pensei que talvez estivesse imaginando coisas porque ainda estava meio dormindo. Então ouvi um som de respiração quieta, não minha, e estava vindo de perto do armário. Fiquei completamente parado porque fiquei com medo instantaneamente. A respiração era lenta, como alguém tentando ficar quieto, mas lutando. Disse a mim mesmo que tinha que ser o ar-condicionado, mas a unidade estava do outro lado do quarto e fazia um som totalmente diferente. Não queria sentar porque tinha medo do que poderia ver, mas eventualmente me forcei a fazer isso. Lentamente me apoiei nos cotovelos e olhei em direção ao armário. Não consegui ver nada no começo. Era apenas um canto escuro, mas então notei algo que fez meu estômago revirar. A porta do armário, que eu sabia que tinha deixado completamente aberta depois de verificar mais cedo, estava agora levemente fechada. Não totalmente, mas o suficiente para parecer tocada. Fiquei olhando para a fresta e tentei escutar. A respiração parou no segundo em que sentei, e isso me deixou ainda mais assustado porque significava que algo ou alguém percebeu que eu estava acordado. Queria correr para fora do quarto, mas estava congelado no lugar. Depois de 1 minuto de silêncio, levantei muito devagar e andei de costas em direção à porta, mantendo meus olhos no armário. Alcancei a maçaneta, girei com cuidado e saí para o corredor. O corredor estava vazio e parecia ainda mais silencioso que antes. Meu coração estava batendo tão rápido que me sentia tonto. Desci para a recepção, mas não havia ninguém lá. O telefone da recepção estava tocando como se alguém tivesse ligado para o hotel, mas ninguém atendeu. Não sabia se devia esperar ou tentar encontrar outra pessoa. Não queria voltar para cima sozinho. Depois de alguns minutos, a mulher que trabalhava na recepção finalmente saiu da sala dos fundos parecendo cansada. Disse a ela que alguém estava no meu quarto. Ela pareceu confusa e disse que a limpeza tinha ido embora para a noite e ninguém mais tinha chaves dos quartos dos hóspedes, exceto ela e uma governanta mais velha que saiu horas atrás. Ofereceu verificar o quarto comigo ou mudar para outro, mas ela parecia tão calma que me fez duvidar um pouco de mim mesmo. Pedi que ela viesse comigo de volta ao quarto apenas para verificar. Subimos juntos. Esperava ver o armário totalmente aberto ou algo bagunçado, mas quando entramos no quarto tudo parecia normal. O armário estava totalmente aberto de novo. O travesseiro na cadeira estava reto. Nada parecia tocado, mesmo sabendo que algo tinha mudado mais cedo. A mulher verificou atrás das cortinas e no banheiro e debaixo da cama, e não encontrou nada. Disse que talvez eu tivesse tido um pesadelo ou acordado confuso. E honestamente, isso meio que me ofendeu, mas não queria discutir com ela porque estava cansado e envergonhado. Então decidi mudar para outro quarto no fim do corredor. Ela me deu uma chave diferente e me deixou sozinho. Movi minhas coisas para um novo quarto rapidamente e tranquei a porta. Verifiquei cada canto 2 vezes antes de deitar de novo. Tentei dormir, mas o medo mantinha meus olhos abertos. Era apenas por volta de 1 da manhã e a noite parecia interminável. Continuei ouvindo qualquer coisa estranha. Depois de cerca de 1 hora, finalmente comecei a adormecer quando ouvi algo que fez meu corpo inteiro ficar gelado. Era o som de um carrinho de limpeza rolando pelo corredor muito devagar. As rodas rangendo ecoavam pelo corredor.
O problema era que já tinha passado muito do horário da limpeza, e a mulher na recepção disse que ninguém mais estava trabalhando. Sentei na cama e escutei. As rodas do carrinho pararam bem do lado de fora da minha nova porta. Não me movi. Prendi a respiração um pouco para poder escutar. Então ouvi algo pior. Ouvi alguém respirando bem do lado de fora da porta e soava exatamente como a respiração pesada e lenta que ouvi de dentro do primeiro quarto. Continuou por quase 1 minuto inteiro. Queria correr ou ligar para alguém, mas meu telefone estava do outro lado do quarto na escrivaninha e estava com muito medo de me mover. Então ouvi um som de batida suave, não com os nós dos dedos, mas como alguém pressionando a palma contra a porta suavemente. Estavam sentindo a porta, não batendo. Eventualmente, a respiração parou e as rodas rangeram novamente enquanto o carrinho era empurrado devagar pelo corredor. Levantei depois de alguns minutos e olhei pelo olho mágico, mas o corredor estava vazio. O carrinho tinha ido embora também. Verifiquei meu telefone e pensei em ligar para a recepção de novo, mas senti que achariam que eu era louco. Tranquei a corrente na porta, empurrei a cadeira contra ela e fiquei acordado por horas. Continuei pensando sobre o primeiro quarto e a respiração. Tentei me convencer de que era apenas alguém no meu andar bagunçando. No começo da manhã, por volta do nascer do sol, finalmente deixei o quarto e desci para fazer check-out. A mulher na recepção tinha ido e um homem estava lá em vez dela. Contei a ele o que aconteceu e ele me deu um olhar estranho. Então ele disse algo que me perturba até hoje. Disse que não tinham tido uma governanta na equipe na última semana, porque a mulher que costumava trabalhar à noite simplesmente parou de aparecer. Explicou que, ou ele, ou quem quer que estivesse no dever da recepção, teria que limpar os quartos enquanto isso. Ele parecia que havia algo que estava escondendo de mim para salvar a cara do hotel. Perguntei se a governanta desaparecida tinha chaves dos quartos e ele disse que sim, ela tinha. Saí imediatamente depois e não olhei para trás para o hotel. Continuei pensando em como aquela mulher na recepção disse que a limpeza já tinha passado por todos os quartos mais cedo naquela noite, mesmo que ninguém tinha sido contratado por 1 semana. Não sei se ela inventou isso ou se realmente pensou que a mulher desaparecida tinha feito, mas a respiração que ouvi no quarto e do lado de fora da minha porta soava real demais. E a forma como a porta do armário se moveu sozinha ainda me deixa enjoado. Acho que alguém tinha estado escondido dentro daquele quarto antes de eu chegar. Acho que ainda estavam escondidos em algum lugar do hotel enquanto eu dormia. Trabalho como auxiliar geral num hotel. É uma mistura de manutenção e limpeza. Meu trabalho é principalmente ajudar a recepção, o que envolve basicamente consertar aparelhos dos hóspedes e trazer suprimentos. Outro dos meus trabalhos é manter nossa piscina limpa e abastecida com toalhas, o que é relevante para a história que estou prestes a compartilhar. Isso aconteceu no verão de 2023. Meu chefe contratou uma nova funcionária da recepção, que por razões de privacidade, vou chamar de Bruna. Ela estava trabalhando nos turnos noturnos, então tive uma mudança de horário para ajudá-la nas noites. Era uma noite de quarta-feira, então para nosso hotel significa que era uma noite morta. Basicamente nenhum check-in. Eu e Bruna basicamente só conversamos pela noite enquanto fazíamos nossas coisas, o que me levou à nossa piscina. Para um hóspede aqui, se quisesse nadar, tinha que preencher um formulário, que basicamente te dá todas as regras, e recebia uma chave da piscina. Nossos gerentes nos deram chaves mestras que podem te deixar entrar basicamente em qualquer lugar do hotel. Coloquei a chave na fechadura e a porta da piscina destrancou, permitindo que eu entrasse. A piscina tem uma sala de armazenamento, onde guardamos toalhas e também outras coisas como cloro e tal. Abri a sala de armazenamento e peguei toalhas, já que vi que havia poucas ou nenhuma no suporte. Enquanto estava me abaixando para pegar mais uma toalha, ouvi algo bater na água. Na verdade, pulei porque me assustou pra caramba e fez com que eu derrubasse as toalhas. Corri de volta para a área da piscina
e vi uma das nossas boias salva-vidas flutuando em cima da água. Foi tão bizarro, porque não havia como essa boia ter estado na água sem ter sido jogada na piscina. Olhei ao redor da piscina para ver se alguém tinha entrado, mas não havia ninguém ali exceto eu. Tirei a boia da piscina e rapidamente voltei a colocar toalhas e saí. Fiquei estranho, com certeza. Perguntei a Bruna, que estava na recepção, se alguém foi à piscina e, claro, ela disse que não. Não quis trazer o incidente estranho que aconteceu, já que ela era nova, e eu queria dar a ela uma boa impressão de não parecer delirante. A noite continuou e nada aconteceu até por volta das 21h30. Peguei uma folha de manutenção e li qual era o problema. O vaso sanitário do quarto 324 não estava funcionando. Caminhei até o quarto 324 e entrei com a chave. Quando você abre a porta, imediatamente à direita está o banheiro. Se você caminhar direto pelo banheiro, encontrará 2 camas no lado direito do quarto. Fui direto para o vaso sanitário e levantei a tampa para consertá-lo. Não havia ninguém no quarto, já que Bruna me disse que o hóspede não chegaria até sexta-feira. Enquanto estava ajustando as válvulas e a vedação dentro do vaso sanitário para ver o que não estava funcionando, senti a temperatura de repente cair. Parei o que estava fazendo e fiquei ali sentindo os pelos nos meus braços lentamente se arrepiando. Que diabos! Pensei enquanto olhava para todas as saídas de ar que poderiam estar deixando ar frio entrar. Então percebi que não poderia haver ar frio. Era uma noite de verão. Uma noite quente de verão, para ser específico. Então que diabos poderia fazer a temperatura simplesmente cair? Assim que tive esse pensamento, senti o ar voltar ao normal e meus pelos abaixaram. Verifiquei o termostato no quarto e li a 20 graus. Isso me deixou mais nervoso agora, já que não tinha esquecido o incidente da piscina. Queria consertar o vaso sanitário e sair dali. Então voltei para o banheiro e voltei a consertar o vaso sanitário. Pareceram 2 minutos porque ouvi o vaso sanitário começar a dar descarga novamente. Suspirei aliviado e observei a água no tanque subir de volta. Quando soube o som da água, houve um baque audivelmente alto vindo de algum lugar fora do banheiro. Congelei no lugar e então aquela sensação fria muito familiar voltando. Meu coração começou a acelerar enquanto minha mente começou a correr sobre o que poderia ter feito aquele barulho. Coloquei a tampa de volta no topo do vaso sanitário e saí do banheiro. Virei minha cabeça para a direita para encarar as 2 camas e vi o telefone do quarto no criado mudo balançando. No entanto, não estava prestando atenção no telefone balançando. Estava prestando atenção no que via além do telefone. No canto do quarto, bem ao lado da cama, havia uma pessoa realmente alta, parada e imóvel como nunca. Senti-me lutando para respirar com o que estava olhando. Estava congelado, rígido na porta do banheiro. Não conseguia ver nenhuma característica nessa pessoa. Era apenas essa figura completamente negra no quarto escuro, como um esboço de personagem quando você os desbloqueia num jogo de luta. Ficou tão imóvel que não conseguia ouvir nenhum barulho emitir dela. Então juro por Deus que ele, ela, isso, seja lá o que for, se moveu. Não sei qual membro se moveu, mas tudo o que sei é que vi essa figura se mover. Praticamente corri para a porta principal, abrindo-a tão rápido que quase bati em mim mesmo no rosto. Fechei a porta e corri de volta para o primeiro andar onde Bruna estava na recepção. Disse a ela que estava batendo o ponto e nos despedimos pela noite. Enquanto dirigia para casa, estava envolvido na minha cabeça tentando descobrir o que tinha acabado de acontecer comigo. Conectei o incidente da piscina ao incidente do quarto. Não fazia ideia do que era aquela coisa no meu quarto. E sim, digo coisa agora porque percebi que não poderia ser nenhum humano que conheço. E como não consegui ler um único traço dela, foi o suficiente para eu sair de lá. Gosto de pensar que minha mente estava apenas pregando peças em mim, mas não tenho como saber com certeza. Nada estranho assim aconteceu comigo desde então, pelo que sou grato porque aquela foi a noite mais assustadora da minha vida.